que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um programa do Cadê Meu Norte? Meu nome é Luan, sou aluno da Geografia Bacharelado. Hoje a gente vai ter uma conversa com os coordenadores do curso de Geografia Bacharelado e Licenciatura, o professor Juliano e a professora Nájila. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Fique à vontade. Bom, então, bom dia ao Luan, que está conduzindo os trabalhos. Bom dia à Nájila. Bom dia aos demais membros da equipe, do podcast, Academia ao Norte. Então, como o Luan já comentou, eu sou o professor Juliano, professor dos cursos de Geografia aqui da Unioestre, Francisco Beltrão, e atualmente estou como coordenador do curso de Geografia Bacharelado. Parabenizar também a iniciativa, as professoras Marina e Beatriz, que são as coordenadoras do projeto, e em nome do Luan, para não citar o nome de todos os acadêmicos, parabenizar pela iniciativa, que eu acho que é uma ferramenta muito boa, que vocês pensaram para divulgar, os nossos cursos de geografia para a sociedade, em geral. Bom dia, eu sou a professora Nájila, do curso de licenciatura. Primeiramente, agradecer o convite de todos, o Luan que está na frente da câmera e os que estão atrás, que faz com que esse projeto seja possível. E também estou na coordenação de curso, mas sou professora da área de ensino, no curso de licenciatura. E estamos aqui, para poder contribuir no que for preciso. Então, já para a gente dar início à nossa conversa, uma pergunta que me fizeram quando eu passei no curso de geografia, minha família, nossa, você vai virar professor, vai fazer o quê? Aí eu falei, não vou na área de ensino, vou para a área do bacharelado. Então eu queria que vocês falassem um pouco das diferenças das duas áreas, do bacharelado quanto da licenciatura, porque quando eu passei, o pessoal da família, como assim, você vai fazer geografia e não vai ser professor? Posso começar? Então, as diretrizes curriculares, elas preveem a formação em geografia, na graduação, em três perfis diferentes, Um que é o licenciado, que vai atuar como professor de geografia, e outro que é o bacharel, que pode ser o bacharel que forma com perfil acadêmico, pesquisador, e outro perfil que é o profissional, que vai atuar prestando serviços, seja serviços particulares, ou seja, em empresas, na área da geografia. Vou falar um pouquinho, sobre o curso do bacharelado e depois eu vou deixar para a Nájila, falar especificamente, da licenciatura. Pensando nesse perfil, o nosso curso do bacharelado, ele sofreu, ao longo do tempo, algumas adaptações na grade curricular, Antes, a gente tinha um perfil que era mais do pesquisador, então, com mais disciplinas teóricas, e também o trabalho de conclusão era no formato de monografia, que o aluno desenvolvia uma pesquisa, e aí depois apresentava no formato de monografia. Aí, ao longo do tempo, vendo essa questão do mercado profissional, foi se adaptando a grade para deixar um pouco mais com esse caráter. Uma das modificações foi criar uma ênfase, que hoje é em geotecnologias e análise ambiental, com disciplinas um pouco mais disciplinas técnicas, justamente para atender esse mercado, essa demanda. E também substituir o trabalho de conclusão, que era no formato de monografia, substituir pelo formato de estágio profissional supervisionado, numa tentativa de
inserir, né, já o acadêmico, né, quando chega ao 4º ano no mercado de trabalho. Então, assim, isso não quer dizer que o curso deixou, né, de priorizar também a parte teórica, né. Aquele acadêmico que ingressar, né, tanto na licenciatura quanto no bacharelado, e quiser seguir a carreira acadêmica, né, pode fazer mestrado, doutorado, que inclusive a gente tem aqui, né, no próprio campus, e aí seguir a carreira, né, como pesquisador, né, ou como professor de ensino superior. Mas, né, a ênfase hoje é justamente do bacharel, né, voltado para essa atuação profissional. Bom, eu vou pegar a tua deixa, né, da pergunta. Então, realmente, se a gente pensa na geografia enquanto um campo do conhecimento, a área da licenciatura é o que mais se destaca, porque tradicionalmente a geografia vai para o ensino superior para formar professores, né? Antes de 34, você tinha os cursos normais para formar professores fora da universidade. Porque a gente tinha as disciplinas de geografia na escola, no Colégio Imperial, nos colégios que haviam nesse período de transição do Brasil de Império para a República, mas você não tinha o professor de geografia. Você tinha um candidato com notório saber, isso lá no início do século XX, né? As coisas mudaram muito, né? A gente pode ver agora. Então, você tem aquele caráter, daquele necessário uma pessoa para trabalhar os conceitos da geografia. Então, a geografia nasce muito alinhada a esse projeto de sociedade que se quer constituir. Porque a instrução, ela é uma necessidade econômica. Como na Idade Média ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, independente se era rei ou se era vassalo, com a burguesia precisa de uma instrução escolar. Então, se cria a escola para colocar a classe trabalhadora para trabalhar. E a geografia começa, então, a demandar um profissional para trabalhar nessa área. Então, se cria o primeiro curso superior, mas nós não tínhamos pessoas habilitadas. Então, vem uma delegação da França, né, de cunho humanista, formar os primeiros professores de geografia. Então, a gente vai ter os primeiros professores na década de 40 no Brasil. Então, em termos de história, nós somos jovens, né, em termos de professor. Só que em 64, a geografia já deixa de ser uma disciplina escolar, por conta da ditadura, do regime militar. A história e a geografia se fundem em estudos sociais. E se cria a licenciatura curta, né? Depois, a gente fica todo esse período até 85, sem a geografia na escola. Depois ela volta, né, com algumas questões, porque a geografia está muito vinculada à nação. Que nação que você quer? Para que você precisa da geografia? Para que ela serve? Então, quando você forma um professor de geografia, você tem toda essa preocupação de formar alguém que tenha condições de agir e de formar um outro ser humano capaz de entender o mundo pela lógica da geografia. Contudo, a geografia, ela sempre foi uma ciência muito dicotômica, né? Ou é física, ou é humana, ou é isso. Então, essas hiperespecializações acabou separando. Mas nós fazemos parte da mesma ciência, né? Tanto o bacharelado quanto o licenciado, eles estudam geografia. Eles sabem o conteúdo da geografia. O que difere do bacharelado? É que esse professor que vai para a licenciatura, que é para ser professor, esse candidato, esse estudante que vai fazer esse curso, ele tem essas disciplinas que possibilitam o trabalho pedagógico na escola. Porque a gente tem uma ideia de que para ser professor, basta entrar na sala de aula e abrir a boca e seguir um livro didático. Porque nos cursos não afetos à área pedagógica, predomina a racionalidade técnica. Eu sei geografia, pronto. Então, esse movimento de que eu sei geografia, mas não basta para eu ser professor, ele é recente no Brasil. E de lá para cá, ele vem perdendo espaço novamente. Porque a carreira de professor, ela está sofrendo uma desvalorização muito grande. Então, primeiro, por que você quer ser professor? Que é uma questão que é muito difícil, né, hoje, por tudo que a gente vive. E segundo, será que a geografia vai continuar na escola? Né? Então, esses são os desafios do curso de licenciatura. Eu atuo na área de ensino porque eu saí da graduação e fui dar aula. E me formei num curso de licenciatura. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não sabia nada. Né? Me faltavam muitas coisas. Eu sabia de geografia, mas não sabia de mais nada. Então, essa ausência de como eu faço para que os alunos aprendam geografia e percebam que a geografia é fantástica. É uma ciência que possibilita a gente
entender o mundo e agir sobre ele de forma propositiva me levou a continuar estudando. Mas eu não encontrei esse respaldo na geografia, por isso que eu fui para a educação. Que daí a educação me permitiu, no mestrado, entender os processos que eu não tive na graduação. Porque na faculdade que eu estudei não havia o que nós temos aqui, 2 habilitações que o aluno escolhe. Eu quero ser um geógrafo, né? Eu quero trabalhar em determinadas áreas, como o professor Juliano bem citou. Mas mesmo assim nós temos alunos que ingressam nos nossos cursos, mas não sabem qual que é a diferença em ser licenciado em geografia e ser um bacharel em geografia. Mas, no contexto geral, eu penso assim que tanto o bacharel quanto o licenciado poderiam, de acordo com a sua vocação, entre aspas, né, para não virar uma coisa que meio que vamos fazer por amor, não precisamos receber nada por isso, né, estão na mesma ciência. E essa separação, isso é uma opinião bem pessoal, ela é bastante questionável, porque eu penso que o professor também precisa dominar as tecnologias. O professor também precisa aprender as técnicas da geografia, a linguagem geográfica, assim como o bacharel também precisa entender, porque amanhã e depois esse mercado talvez vai te absorver de alguma forma, né? Então hoje a gente tem nos 2 cursos o aluno conclui um curso e vai fazer aquelas disciplinas que falta para ele. E isso é uma realidade que a gente vive e é um desafio muito grande. Então eu falo assim, a profissão professor, para mim, né, defendo muito isso, eu acho que é uma das profissões mais importantes no mundo, ainda mais hoje. Nós precisamos formar seres humanos, acima de tudo, né? E como a gente entende esse caráter da geografia muito voltado, colado a esse projeto de sociedade, esse projeto de sujeito que se quer, a geografia ela é vital nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo um esvaziamento profundo, sobretudo com a reforma do ensino médio, que a gente perdeu e vem perdendo e provavelmente vai perder mais espaço na formação dos alunos da educação básica. Então, os estudos indicam a profissão professor está em um processo de esvaziamento e outra situação que é muito grave, nós estamos passando por um processo de desprofissionalização do professor, que é aquela ideia que nós já tínhamos no início do século XX de que para ser professor qualquer um serve. Então, nós lutamos para isso no curso, né? Para ter esse professor qualificado. Certo, então tá respondido. Quem tinha dúvida, você que está no ensino médio terminando, gosta da geografia, tá bem explicado a diferença entre o bacharel e a licenciatura. Se você tem interesse, venha fazer o vestibular, venha entrar para a UniOeste, que é um curso maravilhoso. Eu entrei na geografia em 2018 e cada ano que foi passando, fui me apaixonando cada vez mais pela geografia. Então, recomendo, venha para a UniOeste. Outra dúvida o curso ele dura 4 anos. Como é o planejamento do primeiro para o segundo até o 4º, em questão de disciplina, das cargas horárias, como funciona assim? Bom, então, para responder primeiro novamente, né, Nájila? Falar um pouquinho, só para complementar, Nájila, como essa questão da regulamentação, né, profissional é recente, né? Algo que eu não comentei, né, que a profissão do geógrafo, né, no Brasil, ela só foi reconhecida em 1979, que foi pela lei, né, 6664, né, que estabeleceu que era uma profissão que necessitava, né, da formação em ensino superior, né, e que precisava de algum órgão, né, para regulamentar. Então foi essa lei que previu, né, que o CREA, né, Conselho Regional de Engenharias, Agronomia e Geociências, né, fosse responsável por regulamentar, né, registrar os profissionais formados, né, e fiscalizar a atuação profissional. Então é algo super recente, né, que até então, até 79, a atuação era pelo notório saber. Então a pessoa não precisava de formação. Ela, se tivesse qualquer conhecimento na área de mapeamento, levantamento topográfico, né, podia atuar, né, como profissional. Então, assim, e é algo que hoje, né, existem propostas para retroceder, né, para reconhecer a profissão do geógrafo
apenas pelo notório saber. Então, algo que já faz 40 anos, né? Mais de 40 anos que está regulamentado, né? E aí tem essa questão, né? De alguns querem esse retrocesso. Complementar também o que a Nájila falou, né? Dessas dicotomias que existem, né? Inclusive, né, o nosso quadro de docentes, né? Hoje nós temos 22 professores efetivos e os professores, eles atuam em todos os cursos, né? De geografia. No bacharelado, na licenciatura, no mestrado, no doutorado, né? É o mesmo grupo de professores. Embora a gente tenha colegiados diferentes para organizar justamente essa parte pedagógica do curso, né? Como que vai funcionar, quais disciplinas, quais as diretrizes, né, para futuras reformas curriculares, né? Então, por isso que a gente tem os colegiados, né? Eles separados e coordenadores, né, para cada curso. Mas todos, né, somos um único corpo docente. Ressaltar também essa questão da qualificação, né, dos professores. Hoje os 22 professores efetivos todos são doutores. Então, para você ter uma ideia, né, são poucos cursos, né, de graduação que tem um quadro de docentes qualificado, né, como nós temos na geografia. Falando agora da questão da grade curricular, né, os dois cursos eles são no período noturno, né, o regime nosso é semestral. Então, as disciplinas elas têm 68 horas, né? E aí elas têm um semestre de duração. Considerando, né, que são 4 anos, né? Nós temos as disciplinas de estágio, que são, no caso da licenciatura, né, 3º e 4º anos, e no bacharelado no 4º ano, então elas são anuais. Falando na questão do bacharelado em si, né? Ao todo são 39 disciplinas, né? São 10 por ano, né? 5 por semestre. Então, em geral, né, a gente organiza nosso quadro de horários para que tenha uma única disciplina, né, num período em cada noite, né, da semana. E aí, no final, então, fecha 39 disciplinas, porque o estágio, né, no 4º ano é anual. E falando nisso também, fazendo essa conexão com a base curricular, que é comum dos dois cursos, né, que a gente tem aquelas disciplinas que elas têm uma formação que são específicas, né, do conteúdo de geografia, independente se é licenciatura ou bacharelado, né. Então, as disciplinas, né, que a gente chama de disciplinas básicas, né. Então, hoje no bacharelado dessas 39 disciplinas, né, até esses dias a gente estava fazendo aproveitamento de estudos, 22, 23 disciplinas, né, elas são que a gente chama de equivalentes, ou seja, que são comuns, né, aos dois cursos. Se você formou no bacharelado ou licenciatura e quiser sair com as duas formações, né, você faz mais 16 disciplinas, 17 disciplinas, né, no caso da licenciatura, e aí você consegue, né, com mais 2 anos, né, sair com as duas formações. Então, existe um sistema, né, que a gente chama de ProVol, né, que é para fazer essa transferência, né, reingressar num curso como portador de diploma, né, ou fazer a transferência, né, de um curso para o outro. Falando nisso também, né, até para quem pretende ingressar no curso e às vezes está em dúvida, gosta de geografia, né, mas ainda está em dúvida se é bacharelado e licenciatura, existe também essa possibilidade, né, ingressou depois do período de 1 ano, né, cursou uma modalidade, né, e aí pretende mudar o curso, percebeu, não é meu perfil ser bacharel, não é meu perfil ser licenciado, pode pedir a transferência, né, para outra modalidade, utilizando, né, desse processo, né, que é o ProVol, na modalidade de transferência interna. O curso, como o professor Juliano disse, vamos montar um curso, vamos pensar assim, né? Vai ter um curso tal na universidade. Como nós somos uma universidade pública, a gente depende de toda uma parte estrutural que é de recurso financeiro. Se o governo não manda, nós não conseguimos fazer nada. Uma vez liberado o recurso, a gente, no caso a geografia, já está aqui desde a década de 80, é um dos cursos mais antigos que está da Facibel. Daí a gente organiza aquilo que se chama projeto político-pedagógico do curso, que seria, vamos dizer assim, eu vou fazer geografia. Primeira coisa que o aluno deveria procurar no site da universidade é o projeto político-pedagógico do curso, porque lá tem todas, eu vou falar grades, porque é essa expressão que usa mesmo, né? Porque a ideia de não flexibilidade é fechadinho, da grade curricular. E o que eu vou fazer em cada ano do curso? Nós somos
um curso semestral com regime anual, né? Nós não temos 2 entradas no ano, nós temos uma única forma de ingresso, que é o vestibular do SISU. Como o professor Juliano tem as possibilidades de Provou e Provare, mas a gente só tem uma entrada, mas nós somos semestralizados, todas as disciplinas são semestralizadas. Algo recente também, que até então a gente tinha... Depois a universidade flexibilizou de 0% a 100% da semestralização. E o colegiado, que é o conjunto de professores que dão aula naquele curso, ou que tem a maior carga horária no curso, compõe os colegiados. E como o professor Juliano falou, quase todos estão nos 2. Com raras exceções, por exemplo, no meu caso, como a minha especificidade é o ensino, dificilmente eu vou dar aula na licenciatura, do bacharelado, né? Mas, se eu precisar dar uma aula de geografia dessa base comum, eu tenho condições, porque a minha formação é geografia, né? Mas, de qualquer forma, eu continuo ficando com a licenciatura. E daí você tem o PPP e você organiza isso em módulos, né? Enfim. E você tem, no caso da licenciatura, a gente tem 42 disciplinas, porque tem o estágio 1, o estágio 2 e o trabalho de conclusão de curso. Essas disciplinas são anuais, só que você consegue, como elas são de frequência especial, você consegue, durante o outro semestre, oferecer outra disciplina nesse momento, né? Então, a gente consegue... Porque nós, assim como o bacharelado, a gente precisa atender às regulamentações, que é o Conselho Nacional de Educação, que é a própria Base Nacional Comum Curricular, porque tudo que muda na educação, a gente tem que pensar assim, mudou lá na educação básica, aí não vai acontecer nada na universidade? Nos cursos de formação de professores vai, porque não tem como alterar, como a gente está fazendo a educação acontecer na educação básica. A educação básica é a educação infantil até o ensino médio, isso é educação básica. Daí o ensino superior, ele é um adendo, né? Vamos dizer assim. Então, se você vai formar professor para a educação básica, você precisa atender às regulamentações que estão lá. Então, com a Base Nacional Comum Curricular que foi aprovada, os cursos precisaram ser modificados novamente. Então, a gente tem muitas alterações por conta disso, para se adequar àquilo que é necessário, né? Mas, basicamente, isso. São 4 anos, né? São 2 semestres por ano. Então, vamos dizer, o aluno conseguiu, cursou, foi bacana, ele fluiu, não... Ele vai terminar o curso em 4 anos, né? No final de 4 anos, ele vai ser um licenciado em Geografia. Então, ele pode dar aula? Pode. Como temos a base agora, e nela abre brechas, né? Inclusive para que você nem tenha uma formação específica, mas que você possa dar aula, a gente acaba vivendo esse momento bastante delicado, né? Por isso que eu acho que é bastante importante essas falas de que a gente precisa valorizar o professor. E a gente precisa valorizar o professor e também o geógrafo que está se formando numa universidade pública, de qualidade, presencial, porque nós estamos vivendo agora um momento de debandada para a educação à distância. E não que a educação à distância seja boa ou seja ruim, não é essa a questão. Mas que a gente não dá para comparar a forma de aprendizado que se dá, não dá. E o que a gente percebe é que hoje a lógica é, o que a gente ensina na escola? A gente vai ensinar o que o mercado precisa, que a gente chama de pedagogia das competências. Então, o que é útil para o mercado? É isso, entendeu? Você olha para a escola e vê o que está acontecendo lá e você começa a entender. E nós estamos tendo, assim, um momento muito difícil, né? Alguns historiadores, alguns educadores já falam que talvez em 2 até 3 décadas a gente não vai conseguir recuperar o que a gente perdeu em termos de educação nacional, educação não só... E a geografia está nesse bolo, né? Porque a gente não pode pensar ela fora. Ela não sobrevive fora, né? Ela sobrevive junto. E em relação ao bacharelado, é a mesma situação, como o professor Juliano falou. O habilitado, ele disputa um nicho, né, com muitos profissionais. E se a gente vê o que o geógrafo poderia fazer, outro profissional da área está fazendo. Recentemente eu estava lendo sobre a questão da modificação da população e da modificação, vamos dizer assim, das casas, dos apartamentos das pessoas. Até algumas décadas atrás tinha a chamada dispensa da empregada, né? Que ela praticamente morava junto com os patrões. Hoje virou o tal do escritório, do home office. Quem escreveu aquele artigo poderia ser um geógrafo, mas foi um antropólogo. Então, assim, a gente disputa muito. Então, a todo tempo a gente está quase que, eu falo, a gente chega a cansar
para falar, não, olha, é uma disciplina importante, é uma disciplina rica, mas é como você falou, às vezes você só vai se dar conta disso quando você está aqui dentro. Porque aquilo que é, digamos, passado na escola, muitas vezes, ou até mesmo, não é por má vontade das pessoas, não é isso. É muito pouco comparado ao que é essa ciência. Isso é verdade. Quando sempre gostei da geografia durante o ensino médio, desde, né, da minha base toda, sempre gostei muito da geografia. E quando você sai da escola e entra na faculdade de geografia, é uma visão completamente diferente. O que a gente aborda dentro da faculdade, do curso de geografia, é muito diferente do que você sai do ensino médio. Então, quando cheguei, a gente começou a discutir, principalmente geografia da cultura. É um universo gigantesco, você tem diversos assuntos, diversas áreas que a gente consegue trabalhar. E, por último, eu queria que vocês explanassem mais sobre os núcleos que a gente tem, os núcleos de pesquisa aqui no curso da Geografia aqui da UniOeste, e sobre os programas de mestrado e doutorado, porque eu pretendo fazer o meu mestrado aqui, o doutorado eu já não sei, mas o mestrado eu quero muito fazer aqui, então eu queria que vocês explanassem isso para a gente. Falar um pouquinho para falar dos núcleos, né, falar das áreas, né, dentro da estrutura dos cursos, né. Nós temos basicamente, né, nos cursos de geografia em si, né, 4 áreas, né, que seriam aquelas disciplinas mais voltadas para a geografia física, né, as mais voltadas à geografia humana. Temos a área de geotecnologias, né, que são as ferramentas que a gente utiliza para fazer os levantamentos, e a área de ensino, né, que é mais específica, né, da licenciatura. Então, o bacharelado em si, né, ele tem essas 3 áreas daí, que seriam geotecnologias, humana e física, a licenciatura humana e física e a área de ensino. E aí, dentro dessas áreas, né, nós temos as linhas de pesquisa, né. Falando do bacharelado em si, né, nós temos essa ênfase, né, que eu citei no início, em geotecnologias, né, e análise ambiental, que são as áreas, né, em que nós temos a maior parte das disciplinas que a gente denomina, né, como técnicas, né, mais voltadas para a questão profissional, né. Mas aí a gente tem, né, dentro de cada área, né, da geografia física, por exemplo, nós temos aquelas linhas de pesquisa, né, que o pessoal desenvolve mais na parte de levantamento do meio físico, né, propriamente dito. Tem as linhas que trabalham mais na perspectiva ambiental, né, que seria mais a relação da ocupação do homem, né, em relação ao meio físico. Na área humana, né, tem a área da geografia agrária, que a gente pode citar, a parte da geografia urbana, né, parte de análise do território, né. E dentro das geotecnologias, né, a gente tem também uma gama, né, de disciplinas, né, como a área de levantamentos topográficos, né, a área de sensoramento remoto, né, de geoprocessamento. Então, assim, são, como a gente sempre fala, né, e comenta, a gente tem vários profissionais que atuam na parte de levantamentos, de mapeamentos, né, mas tem profissionais que têm um perfil para trabalhar mais com aspectos do meio físico, tem profissionais que vão trabalhar mais os aspectos humanos, né? E o geógrafo, né, ele é um profissional que a gente pode dizer que tem uma visão holística, né, do espaço. Que ele pode trabalhar o aspecto humano, o aspecto físico, a relação entre o aspecto humano e físico, e para além disso, né, trabalhar com aquelas ferramentas para fazer o levantamento e mapeamento, né? Ou seja, a análise espacial desses aspectos físicos, humanos e a relação entre o meio humano e físico, né? Então, assim, tem esse diferencial, né? O profissional, né, o geógrafo, né, se a gente for falar, ele seria esse profissional com essa visão holística, né, do espaço. Em relação aos núcleos, eu acredito que o professor Juliano já, né, apresentou. O que nós temos muito? O próprio Morin fala da hiperespecialização, né? Então, a gente teve um desenvolvimento da ciência que foi compartimentada, né?
hoje, quando o Juliano fala dessa visão holística, realmente, vamos dizer assim, a própria física quântica, a própria essa noção mais global do sujeito como um todo e não como partes, né? Porque às vezes você está com uma dor no pé, mas a dor no pé não é no pé, né? É em outro lugar, mas dói o pé. Então você às vezes ia lá no médico, o médico ficava olhando pro teu pé a vida inteira e nunca resolvia o problema. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Parece meio esdrúxulo. Porque essas hiperespecializações, ela cria segmentos, né? Então fica cada um dentro do seu quadrado, né? O povo da física aqui, o povo da mental aqui, o povo do ensino, no caso sou eu e mais um aqui, então o povo de o povo de bastante, o povo de pouco, enfim. Isso é bom? Por um lado, sim, porque você tem um aprofundamento maior. E também tem um outro aspecto, que é essa questão de você ficar olhando algo só por ele mesmo, né? Mas isso não é uma questão de escolha. A gente foi levado, e muitas vezes esse processo de reflexão, de crítica que a universidade deveria fazer, por exemplo, não idolatrar, vamos todo mundo seguir isso agora, porque você fulano falou que se você fizer isso, você não vai receber uma bolsa. Não há resistência, há uma aceitação, né? E depois dá uma outra aula aí por que a universidade se posiciona assim de forma tão que deveria ser. Então, na geografia, licenciatura tem as mesmas áreas, só que nas geotecnologias, acho que no mestrado não tem, né, Juliana? Porque você e o Elvis não estão. Então, tem no mestrado a linha da econômica, da física, que é junto com a ambiental, e do ensino, que é a que eu pertenço, né? E conforme, como o professor falou, conforme a aptidão do sujeito. Porque eu posso falar para você um monte de coisa e você não se conecta com aquilo. Não dá lé com cré, né? Mas isso daí, né? E tem outras coisas que te tocam, por isso que eu falo, é uma questão muito de identidade. E o que a gente gostaria mesmo, vamos dizer assim, uma questão ideal, que o estudante universitário pudesse viver a universidade. Mas nós temos um estudante trabalhador, que vem no período da aula. Então, ele não consegue, muitas vezes, participar dos grupos de pesquisa, não consegue participar de pesquisas, não consegue participar de projetos de extensão, por uma série de limitações colocadas pela vida, né? Eu coordeno residência pedagógica, por exemplo, que é um programa de fortalecimento da licenciatura em que o aluno, na formação inicial, vai para a escola com a tutoria de um professor experiente, vai vivenciar essa rotina antes de se formar. Por que a gente não consegue ter alunos para participar? Porque a grande maioria dos alunos trabalham e a grande maioria não residem em Francisco Beltrão. Então, no mundo ideal, o estudante universitário usufruiria de tudo que a universidade pode oferecer. Inclusive, você poderia ficar um ano no grupo do fulano de tal, para você conhecer. Você gostou? Beleza. Você achou? Vai para o outro, sabe? A gente não tem discípulos aqui dentro, a gente tem pessoas que têm que seguir a sua cabeça, pensar pela cabeça dela, ó, e respeitar. Olha, se você falar para mim, vamos fazer uma coisa de geotecnologia, eu vou falar, vou chamar o Juliano. Eu não tenho domínio técnico e teórico para fazer isso, né? Então, nós temos isso. E na área de ensino, que é a área que eu trabalho, e recentemente, inclusive, terminei meu pós-doutorado em Ciências da Educação, né? Então, eu convivi com muitas áreas, arquitetos, urbanistas, trabalhando nesse mesmo ramo. O que a gente percebe? Que a gente consegue atrair os professores que estão na educação básica, que querem voltar para a universidade, né? Então, eles chegam para nós com a vivência da escola, porque lá na escola não está escrevendo artigo, não tá, a escola te consome no sentido de você estar o tempo todo ali trabalhando, porque eu falo, o professor é aquele que trabalha no trabalho e trabalha fora do trabalho, né? Trabalha o tempo todo. Então, é uma característica. Então, a gente tem ali as especificidades. Eu gosto da formação, eu gosto do ensino-aprendizagem, eu gosto da área da cartografia escolar, eu me identifico mais com essa questão de discutir sobre as relações econômicas, porque uma coisa que eu sempre falo, e a última coisa que eu vou falar, que eu falo demais, tá? Você não consegue entender a educação descolada do resto. Eu vou discutir educação, qualquer coisa. Você tem que entender o contexto no qual ela está inserida, porque do contrário você não consegue fazer nada. A educação não se explica por ela mesma. A educação geográfica, idem. Por que é uma educação geográfica? Porque a gente pode olhar para essa xícara. O professor de história, ele pode ter uma interpretação totalmente diferente. O de geografia, olha isso aqui, enxerga o quê? Falei, a gente não precisa de um conteúdo programático para dar aula de geografia. Você pode chegar com uma caixinha de leite e dar aula de geografia. Porque você tem os conceitos que fazem parte da geografia e fala, vamos falar
Sobre essa xícara, o que ela é? Ela é trabalho, né? O que é o trabalho? Que é uma categoria ontológica, a gente discute muito isso. Da onde vem essa cor, por que isso é formato, porque isso é geografia. E não é ficar falando de coisas abstratas. E tem um termo que a gente usa muito na geografia, na educação geográfica, que é a intersubjetividade, que é a capacidade de você entender algo que é abstrato materialmente. Porque você fala para o aluno, existe uma fronteira do Brasil com a Bolívia. Você chega lá, cadê a fronteira? Não é visível. Mas se ele tem as condições da intersubjetividade, aquilo que é abstrato torna-se palpável. Porque isso é construção humana, que nem os paralelos, meridianos. Vai procurar. Eu passei um tempão na escola, os alunos querendo achar o Caribe no mapa. Então, é isso, sabe? Resumindo, é dar materialidade e concretude. A gente parte daquilo que a gente tem, para depois levar para aquilo que a gente quer. É como as escalas, né? Você trabalha dentro de múltiplas escalas de conhecimento. Então, é isso. Então, agradeço pelo tempo, pelas respostas. A gente vai encerrando por aqui. Você que assistiu, tem interesse, venha para o Unioeste, venha fazer geografia. E é isso. Agradeço. Só para complementar, né, Luan? Para quem também está acompanhando, né, e vai acompanhar agora, final desse mês de novembro de 2022 e início de dezembro, até o dia 19 de dezembro, né, nós temos as inscrições abertas para o vestibular, né, tanto do Geografia Bacharelado quanto Geografia Licenciatura. E nessa edição nós temos a novidade, né, que as inscrições para os nossos 2 cursos são gratuitas. Então 50% das vagas, né, para ambos os cursos são destinadas ao vestibular. E para quem está fazendo o Enem também, né, nesses 2 finais de semana, né, também na sequência, né, quando houver o período de inscrições pelo SISU, 50% das vagas também são pelo SISU. Então nós temos, para quem acompanhar, né, nesse final de ano de 2022 agora, já sabe onde vir, já sabe onde vir. E também tem essas possibilidades, né? Para acessar as informações, né, do vestibular e do SISU, né, é só acessar lá no site unioeste.br, né, que na primeira página já aparecem os links lá, né, as chamadas para o vestibular, né, inscrições do SISU. É isso então, pessoal. Valeu, obrigado pelo tempo. Obrigado, professores. Obrigado pela oportunidade.